Olá, estamos começando agora a nossa segunda aula, né? Na aula anterior falei um pouquinho sobre o início da história do Brasil, as fases em que a história do Brasil é dividida, e hoje eu vou falar um pouquinho do processo de proclamação da República, né? Vamos tentar entender por que afinal de contas, o Brasil deixou de ser uma monarquia e tornou-se uma república. Então, vamos lá. Na verdade, a proclamação da República Brasileira ela é consequência de três questões básicas. Inclusive, vocês leram um texto, né, nessa semana passada, sobre algumas dessas questões. Então, vamos só recapitular. A primeira questão seria a questão militar, tá? Então, os militares, eles apoiavam o governo e, nessa época, o Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai. E quando os militares foram guerrear, eles foram com falsas promessas. Foram com promessas de que, ao retornar, se fossem vitoriosos, eles teriam aumentos, teriam condições de sustentar família, né? Os escravos seriam libertos, enfim, teriam uma série de benefícios. O que não aconteceu. Ao retornar da Guerra do Paraguai, infelizmente, eles não tiveram, né, aquilo que foi prometido a eles. Isso gerou um descontentamento muito grande com a classe militar. A segunda questão é a questão religiosa, né? Nessa época, muitos padres, muitas pessoas da alta sociedade eram ligados à maçonaria. E a maçonaria ela tinha uma ideia positivista, né, de desenvolvimento, enfim. E a Igreja Católica condenava isso. E veio uma ordem do Vaticano, do Papa na época, né, no qual todas as pessoas que fossem ligadas à maçonaria deveriam ser excomungadas. Como dentro da Igreja Católica havia uma grande quantidade de pessoas ligadas e Dom Pedro II, mesmo não sendo maçom, ele tinha uma afinidade muito grande com a instituição, né? O que aconteceu? Ele simplesmente falou que não iria acatar as ordens de Roma, enfim, que deixasse para lá. Dentro da igreja havia aqueles que eram simpatizantes e os que não eram tão simpatizantes. Então, o que acontece? Acaba havendo um racha, por assim dizer, e isso acaba gerando uma instabilidade. Então, a igreja que apoiava o imperador não apoia mais. Então, já temos dois segmentos aí que apoiavam o trono e não apoiam mais. Primeiro, os militares, que deixam de dar o apoio, agora a igreja, que também deixa de dar o apoio. E, finalmente, nós temos, né, a grande classe econômica, que são os aristocratas, que são os grandes fazendeiros de café, donos de escravos, que também começam a deixar de apoiar. Por quê? Porque a família real, ela era anti-escravos, né? Ela não queria que a escravidão permanecesse no Brasil. Então, o que acontece? Dom Pedro II, ele não tinha filhos homens como herdeiro. A única herdeira era a princesa Isabel. E todos sabiam que ela era extremamente a favor da abolição dos escravos, né? Em virtude de algumas leis que já haviam sido. Em 1888, ela assina a Lei Áurea, que põe definitivamente um fim, né, à escravidão dentro do Brasil. Então, assim, exemplificando, você tem uma cadeira com 4 pernas. Dessas 4 pernas você tira 3, a cadeira consegue se sustentar? Não, se você sentar, com certeza você cai. Foi isso que aconteceu com o Império, né? As pernas que sustentavam o Império, as bases do Império, que eram os militares, a igreja e os escravocratas, no caso, a aristocracia rural, os fazendeiros, deixam de apoiar o imperador. E isso vai fazer com que ele perca forças e os militares, encabeçando o movimento, acabam proclamando a República Brasileira no dia 15 de novembro de 1889. Então, assim, a proclamação da República no Brasil foi um golpe de Estado? A gente pode até dizer que foi, né? Porque foi destituído o imperador e instituíram, logo na sequência, um grupo de militares que estariam ali dominando a política brasileira, tá? Mas, na verdade, foi um golpe dado por toda uma sociedade que estava insatisfeita com o que o governo fazia. Quando eu digo sociedade, gente, eu não estou falando toda a sociedade, tá? Porque grande parte da população nem estava sabendo do que acontecia. Vamos imaginar, século XIX,
boa parte da sua população é analfabeta, não tem conhecimento, a comunicação é uma comunicação difícil. Então, assim, falar que a população estava a favor da proclamação da República seria um erro grande afirmar. Tá? Na verdade, assim, havia insatisfações, sim, havia um questionamento, sim, mas o movimento foi liderado justamente pelos grandes fazendeiros de café e pelo exército. Tá? Esses dois grupos se articularam, se organizaram, deram as mãos uns para os outros e conseguiram proclamar a República, ok? Então, a República Brasileira foi isso, tá? E a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês, é uma pergunta que vocês vão ter que fazer uma pesquisa rapidinha, tá? 1888, 13 de maio, para ser mais exato, foi abolida a escravidão. A partir do momento que a escravidão foi abolida, o que aconteceu com os escravos? Para onde eles foram? Do que eles sobreviveram? Eles se tornaram trabalhadores assalariados ou simplesmente foram expulsos das terras? Tá? Então, essa é uma perguntinha para vocês pensarem, refletirem, tá? Pesquisarem, e quando a gente retornar, a gente vai estar discutindo um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Beijinho a todos, tchau, tchau, até a próxima.